Você é uma galinha, sim, você. Você olha ao redor e às vezes se pergunta por que seu dono cuida tão bem de você. No começo, você não tem certeza, está cético. E se ele te mandar para o matadouro? Você nunca esteve lá, mas sabe muito bem que nenhum de seus amigos jamais saiu daquele lugar. Você permanece em alerta máximo para quando aquele dia fatídico possa chegar, mas nunca acontece. Os dias passam, e depois as semanas, meses, até anos. Agora você está convencido de que seu dono te ama mais do que qualquer uma dessas outras galinhas e que ele nunca faria nada de ruim para você. Cada dia que passa é uma evidência adicional de que você viverá pelos próximos 1000 dias. E os dias passam assim, 1000 dias maravilhosos até, é claro, o 1001º dia, quando a ilusão de segurança se quebra e você acaba no prato de alguém. Você nunca deveria ter atravessado a estrada. Agora, imagine o quanto traída a galinha deve ter se sentido quando estava sendo levada para aquela parte aterrorizante da fazenda. Dados os 1000 dias de evidência, a confiança da galinha em seu dono estava ironicamente em seu nível mais alto quando ela foi finalmente abatida. Talvez, se não fosse tão tola a ponto de acreditar que era especial ou única, talvez pelo menos tivesse sido poupada dos sentimentos de traição naquele dia final. A vida da galinha mudou completamente com aquele único dia. Aquela única peça de evidência superou os 1000 dias anteriores, e nem é uma competição. Isso é conhecido como um cisne negro, um evento ou observação singular que surpreende com consequências desproporcionais, mudando radicalmente nossa perspectiva sobre algo. As pessoas costumavam pensar que os cisnes só podiam ser brancos até verem um cisne negro, que basicamente reformulou o modo como as pessoas pensavam sobre o que está lá fora. Nassim Nicholas Taleb escreveu um livro chamado O Cisne Negro, o Impacto do Altamente Improvável, para estudar esse fenômeno e lançar luz sobre o quão vulneráveis somos aos cisnes negros e como estamos nos tornando cada vez mais vulneráveis com o passar do tempo. Em seu livro, ele fala sobre alguns fundamentos da epistemologia que limitam nossa capacidade de entender os cisnes negros antes que eles aconteçam. Mas primeiro, vamos falar sobre por que nossa sociedade moderna, tão avançada tecnologicamente como é o lugar perfeito para um evento cisne negro acontecer. Digamos que vamos pesar algumas milhares de pessoas, e na ponta extrema dessa amostra está a pessoa mais pesada do mundo. Desde que essa pessoa esteja sujeita a restrições biológicas como o resto de nós, não importa realmente quanto ela pese, digamos, 2.000 libras. Agora, quanto você acha que essa pessoa representa no peso total de todas as pessoas que pesamos? A resposta é provavelmente menos de 0,5%. Isso mostra que mesmo um outlier louco como uma pessoa de 2.000 libras realmente não domina a média. Taleb chama isso de mediocrismo do ecossistema, para se referir a como as medidas medíocres da pessoa média representam, na maioria das vezes, todas as medidas muito bem. Agora, vamos conduzir o mesmo experimento, mas com riqueza. Vamos reunir algumas pessoas e incluir apenas um dos cerca de 3.000 bilionários nessa lista. Quanto você acha que esse bilionário representa na riqueza total de todas as pessoas nessa amostra? Uma maioria avassaladora, quase sempre próxima a 99%. Ao contrário do primeiro cenário, aqui o outlier domina tudo. Taleb chama isso de extremistão do mundo, pois recompensa algumas pessoas extremamente bem, mas deixa basicamente nada para os outros. Taleb diz que o mundo moderno é composto de circunstâncias voltadas para o extremistão, não para o mediocrismo, porque o dinheiro, para todos os fins e efeitos, é apenas um número no livro de alguém. A vasta maioria do dinheiro é completamente digital. Não está sujeita às leis da física ou da biologia para restringi-lo a uma variação mínima. Claro, a maioria das pessoas não ganha tanto dinheiro, mas algumas pessoas podem ganhar muito dinheiro. Da mesma forma, se você quiser considerar os músicos, a maioria dos músicos não vende tantos álbuns.
mas alguns artistas vendem bastantes. Você pode conduzir o mesmo experimento de pensamento com vendas de livros, publicações científicas, marcas de sapatos e assim por diante. O ponto é que a economia moderna é muito mais um sistema de leva-tudo que recompensa um número muito pequeno de pessoas com uma porção desproporcionalmente grande do bolo. Se fosse mais como o exemplo do peso que acabamos de falar, você não esperaria que os outliers fossem tão selvagens. Mas o fato de eles realmente serem tão selvagens apenas mostra o quão imprevisível é o ambiente em que estamos vivendo. As previsões que damos como certas hoje muitas vezes falham em levar em conta a verdadeira natureza dessa imprevisibilidade, desses eventos cisne negro. Você pode ser inclinado a dizer que não, esses bilionários trabalharam duro dia após dia e, portanto, podem desfrutar dos frutos de seu trabalho. De fato, a maioria deles provavelmente trabalhou muito duro. Algumas de suas inovações podem mais tarde abrir caminho para um futuro melhor para todos nós. Não estou desconsiderando isso. No entanto, o sistema não os recompensa proporcionalmente. Mais importante ainda, é difícil dizer quanto de seus esforços são os frutos de seu trabalho e quanto é devido ao puro acaso. Se você rodasse algumas simulações com circunstâncias do tipo extremistão, inevitavelmente teria alguns outliers como Jeff Bezos. Podemos estar enviesados em pensar que entendemos o que causa outliers como Bezos em nossa sociedade. Você sabe, o habitual pensa fora da caixa, comece uma empresa revolucionária, trabalhe extremamente duro por alguns anos e depois cheire as rosas feliz para sempre. Todos nós lemos as autobiografias, todos nós assistimos aos documentários. No entanto, quando foi a última vez que você leu sobre uma pessoa que fez todas essas coisas e falhou? Quando foi a última vez que você viu prateleiras de livros sobre pessoas que falharam? As chances são provavelmente nunca. Essas histórias simplesmente nunca realmente chegam lá. Há um viés epistêmico em tudo isso, diz Taleb. Agora, dê uma olhada no cemitério. É bastante difícil fazer isso, porque as pessoas que falham parecem não ser importantes. E mesmo que fossem, esses editores de negócios não considerariam dar a eles a cortesia de uma ligação de retorno. Isso apesar do fato de que, muitas vezes, o conselho sobre o que não fazer é mais útil do que o que fazer. Mas isso é apenas a economia. Isso é apenas uma faceta da sociedade.